Projeto de pavimentos. Aula número 5. Dimensionamento mecanístico de pavimentos. Neste segundo módulo, vamos fazer um exemplo de dimensionamento mecanístico de um pavimento. Vamos admitir um pavimento com previsão de tráfego de 4 vezes 10 a N de 4 vezes 10 a sétima, N do Corpo de Engenheiros. Vamos admitir que se tenha os seguintes tipos de material. O subleito é um solo argiloso com CBR igual a 5, a subbase um solo laterítico com CBR igual a 20, a base uma brita graduada simples com CBR 80% e um revestimento com concreto asfáltico. Vamos considerar um pavimento onde não se tenha resultados de ensaios de módulo de resiliência. O pavimento, o dimensionamento mecanístico, ele tem que partir de um pré-dimensionamento desse pavimento. O método normal de se fazer esse pré-dimensionamento é aplicar o método empírico do DNR. Fazendo dessa forma, vamos verificar a espessura do pavimento necessária para proteger uma camada com CBR5 e com CBR20, que é a subbase. Então, entrando-se no gráfico do método DNR, o N igual a 4 vezes 10 a sétima, subleito com CBR5, tira-se uma espessura H5 igual a 72 centímetros. Para este tráfego e uma camada com CBR20, que é a subbase, o H20 necessário é 29 centímetros. Com esses valores, nós podemos entrar nas equações de dimensionamento. RKR mais BKB maior ou igual a H20. Para 4 vezes 10 a sétima, a espessura do revestimento pelo método DNR é de 10 centímetros de concreto asfáltico. Então, RKR, 10 vezes 2, que é o coeficiente estrutural do concreto asfáltico, mais a espessura da base, que é a nossa incógnita, vezes 1, que é o coeficiente estrutural da base, maior ou igual ao H índice 20, 29 centímetros. Em consequência, B tem que ser maior do que 9 centímetros, então temos que adotar a espessura mínima estabelecida pelo método, que é de 15 centímetros. Não se pode fazer camada granular com menos de 15 centímetros de espessura. A segunda equação de dimensionamento, RKR mais BKB mais H20 cada subbase, tem que ser maior do que o H5. Substituindo-se os valores, obtém-se um H20 de 48 centímetros. O nosso pré-dimensionamento, então, levou a um pavimento composto por um revestimento igual a 10 centímetros, uma base de 15 centímetros e uma subbase de 48 centímetros. Vamos fazer a verificação mecanística desse pavimento. Como eu não sei os módulos de resiliência, nós temos que, de alguma maneira, estimar esses valores. Existem várias correlações na bibliografia nacional e internacional. Nessa tabela estão mostradas as correlações mais usadas. Por exemplo, na instrução de projeto 08 da Prefeitura Municipal de São Paulo, ela apresenta várias correlações onde se pode obter o módulo de elasticidade ou módulo de resiliência de solos lateríticos ou solos argilosos. Então, no nosso caso, existe a equação de Euclidon e Klon, que diz que o módulo de elasticidade ou módulo de resiliência de um solo argiloso é 10,4 CBR. Vamos usar, então, esta correlação do Euclidon e Klon para o subleito e vamos usar esta equação, esta correlação da instrução de projeto da Prefeitura de São Paulo para a subbase. Para a base, essa mesma instrução de projeto IP08 dá várias sugestões de módulo de elasticidade. Vamos usar, então, esta correlação para a base granular de brita graduada simples, que estabelece valores de entre 100 e 500 MPa.
Existem outras correlações para brita graduada tratada com cimento, do balbo, de concreto compactado a rolo, de trichês, de base reciclada com cimento e cerate e várias outras correlações na bibliografia. Vamos usar então essas correlações para estimar o modo de resiliência das camadas. Então o subleito, usando a equação de Oquelon e Klon, a gente obtém 10,4 vezes CBR, 52 de modo de resiliência, e vamos usar o coeficiente de Poisson médio 0,45, visto em módulos passados. Para a subbase, vamos usar a sugestão da instrução de projeto 08 da Prefeitura de São Paulo, que diz que o modo de resiliência é igual a 22 vezes CBR elevado a 0,8. Substituindo o valor do CBR, obtém-se 241 MPa. A brita graduada simples, que a prefeitura diz que é entre 0 e 500, vamos usar um valor otimista de 400 MPa. Para concreto asfáltico, vamos pegar um valor de 3.500 MPa, que é um valor sugerido pela tese de Soares em 2000, e o coeficiente de Poisson de revestimento 0,35. Com isso, nós temos condição de calcular tensões e deformações nesse pavimento em função dos modos de resiliência e dos coeficientes de Poisson. Para isso, vamos usar o programa AEMC. Entrando, então, inicialmente com os dados das camadas, revestimento com espessura 10, massa específica 2,4, comportamento linear, nós vamos usar comportamento linear em todas as camadas, já que o módulo foi estimado e não medido. Então, para o revestimento 3.500, em consequência, K1, K2, K3 e K4 igual a 0, coeficiente de Poisson 0,35 e a aderência nula. Não vamos considerar a aderência do revestimento com a base. 15 centímetros da segunda camada de base, admitindo uma massa específica 1,8, comportamento linear com módulo 400, coeficiente de Poisson 0,35 e aderência 1, ou seja, aderência perfeita com a subbase. Subbase com 48 centímetros de espessura, massa específica 1,6, já que se trata de solo, modelo linear com módulo 241. Coeficiente de Poisson 0,35, aderido com o subleito. Subleito, espessura 0, já visto, massa específica 1,6, linear com módulo 52, coeficiente de Poisson 0,45. Carregamento, vamos adotar o eixo padrão rodoviário, então basta clicar. Nesta opção já aparecem todos os parâmetros do eixo padrão rodoviário. E vamos calcular as tensões nos 3 pontos que nos interessam, que é na superfície do pavimento, X0, Y0 e Z0, na fibra inferior do revestimento, 9,99, já que o revestimento tem 10 centímetros, a fibra inferior vamos admitir 9,99. E no topo do subleito, já que o pavimento total tem uma espessura de 73 centímetros, na primeira fibra do topo do subleito vamos admitir o Z igual a 73,1 centímetro. Para esses 3 valores de Z, basta clicar na tecla calcular e os valores, então, das tensões e deformações aparecem imediatamente. Então, as deformações verticais, o Z, então, na superfície do pavimento, a deformação é de 524 micrômetros. No topo do subleito, a deformação vertical é 378 micrômetros. As tensões horizontais e verticais, a tensão horizontal máxima de tração na fibra inferior do revestimento é 0,925 MPa. As deformações aparecem aqui. No caso da nossa tabela, está encoberta as deformações X, Y, as deformações Y e Z, pela limitação da tabela. Mas os valores obtidos são esses aqui. A deflexão na superfície em centésimo de milímetro
é 52,4, nós tínhamos visto 524 micrometros, ou seja, 52,4 centésimos de milímetro, que é a unidade utilizada. A deformação de tração na fibra inferior do revestimento, 2,54 vezes 10 a menos 4. A deformação vertical no topo do subleito, 3,25 vezes 10 a menos 4. E a tensão vertical no topo do subleito, 0,128 quilos por centímetro quadrado. Vamos fazer a verificação se esses parâmetros atendem àqueles critérios tradicionais da mecânica dos pavimentos. Nesta tabela estão mostrados os critérios já apresentados no módulo anterior. A fadiga do revestimento segundo o critério da Pro 11 e da Pro 269. Nós só mudamos a forma de apresentar o critério, já que agora eu quero calcular o N em função da deflexão solicitante. Então, simplesmente explicitamos o valor de N, enquanto que no módulo anterior foi mostrada esta mesma equação, só explicitando a deflexão em função do N. Agora nós estamos explicitando o N em função da deflexão. Este é o critério da Pro 11. Este é o critério da Pro 269, de Prógile e Pinto, em função da deflexão da superfície, na superfície. Em função da deformação de tração da fibra inferior do revestimento, o critério do Instituto de Asfalto, também, desta vez, explicitando o N em função da deformação de tração. Obtém-se essa expressão. As duas primeiras, o N é do Corpo de Engenheiros, nesta daqui o N é da ASTO. Agora, os critérios de fadiga em função da deformação vertical no subleito, que nós vimos no módulo anterior, o critério da Shell e o critério do Instituto de Asfalto. Também nos dois, explicitando o N em função da deformação vertical do subleito. A equação do Instituto de Asfalto, o N, cuidado que no modelo da Shell o N é do Corpo de Engenheiros e no Instituto de Asfalto o N é da ASTO. Então, nessa equação do Instituto de Asfalto, explicitamos N em função do εV. E critério de ruptura do subleito. A tensão vertical no subleito é dado por Euquelon e Clon, naquela equação que nós vimos no módulo anterior, ou na equação de Yoder-Witzak. Vamos verificar os dois critérios. A tensão admissível dado por Euquelon e Clon e a tensão admissível dada por Yoder e Witzak. Os valores obtidos no programa, a deflexão na superfície foi 52,4, a deformação de tração na fibra inferior do revestimento foi 2,54 vezes 10 a menos 4, valores obtidos, tensões estimadas com o programa. Deformação vertical no subleito, 3,25, e a tensão vertical no topo do subleito, 0,128. Com esses valores, entrando nas equações, obtém-se, primeira equação da Pro 11, obtém-se um N igual a 2,2 vezes 10 a sétima, ou seja, um pavimento que tem uma deflexão de 52,4, e nessa expressão tem que se entrar com a deflexão em centésimo de milímetro, conforme assinalado aqui. Então, entrando com 52, obtém-se um N do Corpo de Engenheiro de 2,2 vezes 10 a sétima. Entrando-se com esse valor na equação do Corpo de Engenheiro, na equação da DNR Pro 269, obtém-se 4 vezes 10 a sétima, N igual o N admissível. Entrando-se nessa equação do Instituto de Asfalto, com o valor da deformação de tração na fibra inferior do revestimento, obtém-se um N da ASTO igual a 4,6 vezes 10 a sexta. A deformação vertical no subleito, o valor calculado foi este daqui. Substituindo na equação da Shell, obtém-se um N de Corpo de Engenheiros 1,7 vezes 10 a sétima. E entrando-se com a equação do Instituto do Asfalto, obtém-se 5,6 vezes 10 a sexta.
A tensão vertical no subleito obtida no programa foi 0,188 e a tensão máxima admitida pelo Euquelon é 0,5. E a tensão máxima obtida pelo Yoder é 0,4. Fazendo-se então a verificação, o nosso N de projeto é 4 vezes 10 a sétima. Em consequência, o N admissível pelo critério da PRO 269 é menor do que o N previsto em projeto. Logo, este pavimento não foi aprovado por este critério da PRO 11. No critério da PRO 269, atendeu 4 vezes 10 a sétima, é o previsto em projeto. Então, pela PRO 11 não passou, mas pela PRO 269 passou. Pelo critério do Instituto de Asfalto, no que se refere à deformação de tração, o critério não passou. Apesar dele adotar o N da haste, nós sabemos que a relação entre o N da haste e o N do Corpo dos Engenheiros é aproximadamente 4 vezes, ou seja, 4 vezes 10 a sétima pelo método Corpo dos Engenheiros dá aproximadamente 10 a sétima pelo método da haste, aproximadamente. Isso significa, então, que 4,6 vezes 10 a sexta é menor do que o previsto, 4 vezes 10 a sétima. Esse pavimento não passou pelo critério do Asfalto Institute, no que se refere à deformação da fibra de tração. Quanto à deformação do subleito, esse pavimento também não passou pelo critério da Shell, já que o N admissível para este valor solicitante é de 1,7 vezes 10 a sétima, e o nosso tráfego é 4 vezes 10 a sétima, não passou. E não passou também pelo critério do Instituto do Asfalto. Quanto à tensão vertical, passou pelo critério de Euquelon e passou pelo critério de Witzer, mostrando claramente que esses valores de tensões admissíveis são bastante elevados em função dos valores reais obtidos. Dessa forma, nosso pavimento não foi aprovado pela análise mecanística. Em consequência, essa estrutura tem que ser alterada. Uma opção é aumentar a espessura do revestimento. Foi tentado, então, aumentar a espessura do revestimento centímetro a centímetro, até que se chegou à espessura de 16 centímetros. Então, foi feito um incremento centímetro em centímetro, e somente a 16 centímetros obteve-se com a AMC esses novos valores de tensões e deformações, que, mais uma vez verificado pelos critérios citados, foi aprovado em todos eles. Então, a deflexão na superfície, que era 52, baixou para 45. Em consequência, o N admissível pelos critérios PRO 11 e PRO 269 foram superiores. A deformação de tração na fibra inferior, de 1,8, pelo critério da haste, 1,5 vezes 10 a sétima, lembrando que o N da haste é aproximadamente 4 vezes menor do que o N do Corpo de Engenheiros. Então, 1,5 atende. Pela deformação vertical no topo do subleito, obtém-se 4,3 vezes 10 a sétima pelo critério da Shell e 1,6 vezes 10 a sétima, N da haste, pelo Instituto de Asfalto, ambos satisfazendo. E a ruptura do subleito, a tensão vertical, já tinha sido aprovada. Em consequência, a estrutura final do pavimento, o revestimento passa, então, para 16 centímetros, a espessura final pelo método mecanístico. Esta é a verificação tradicional pelos critérios tradicionais. É interessante observar que não existe uma uniformidade de critérios pelos diversos países. Esta publicação que eu já fiz referência, essa publicação COUSE 33, mostra claramente que a União Europeia, esta publicação é de uma comissão instaurada para desenvolver o método de dimensionamento de pavimentos uniforme para todos os países da União Europeia. Esta publicação fez a seguinte pesquisa. Ela mandou o mesmo problema para todos os países da comunidade europeia e também para alguns países não europeus, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, e pediu que esses países dimensionassem os pavimentos,
para o mesmo tráfego, para os mesmos tipos de materiais. E pediu para 3 condições diferentes, para um tráfego de 1 vezes 10 à sexta, de 10 vezes 10 à sexta, ou seja, 10 à sétima, e para 100 vezes 10 à sexta, ou seja, 10 à oitava. MSA, Million Standard Axle, milhões de eixos padrão. E essas respostas são as espessuras respondidas pelas diversas entidades, mostrando claramente que cada país apresentou uma solução diferente para o mesmo tráfego, para o mesmo tipo de material. Por exemplo, em preto é a espessura do revestimento. Não existem países que colocaram 40 centímetros de revestimento. Existem países que nem propuseram pavimentos asfálticos para esse tráfego. Para 10 vezes 10 à sexta, ou seja, tráfego 10 à sétima, que isto aqui é para N da hasto, que isso aqui é exatamente o problema que nós acabamos de resolver. Este aqui é exatamente o problema que nós acabamos de resolver. É o N da hasto igual a 10 à sétima, que corresponde ao corpo de engenheiros aproximadamente 4 vezes 10 à sétima. Reparem a diversidade de soluções, porque cada país usa um critério diferente de análise de fadiga e de deformação permanente. E para 10 à oitava, muitos países dizem, não, revestimento asfáltico nós não fazemos para esse tráfego de 10 à oitava. Aqui está um resumo do que foi apresentado por esses países, agora acrescentando os países não europeus. A espessura do revestimento, para N igual a 10 à sétima, que é o nosso problema, o N da haste, a média foi de 22,2 centímetros de espessura, a máxima de 42 e a mínima de 15 centímetros. A espessura total do pavimento, a média foi de 61,8 centímetros, a máxima de 111 centímetros e a mínima de 28 centímetros, mostrando uma grande diversidade. Aqui na extremidade está mostrado o pavimento dimensionado pelo método empírico do DENIT, aquela nossa primeira solução, 10 centímetros de revestimento, 15 de base e 48 de subbase. 10 centímetros de revestimento está muito distante da média dos valores adotados por esses países. A média deles foi de 22, a máxima de 42 centímetros para este mesmo problema. Um tráfego da hasto de 1 vezes 10 à sétima. Mostrando claramente, agora um outro gráfico só, mostrando a espessura do revestimento, a grande diversidade de soluções. A nossa, reparem que antes de nós termos método mecanístico, esse seria o pavimento executado no Brasil. Que até então o método que é adotado no Brasil é o método empírico do DNR. Essa seria então a solução, até alguns anos atrás, a solução executada no Brasil, mostrando claramente que nós estamos numa posição bastante inferior à média internacional. Aplicando-se o método mecanístico, o nosso revestimento passou para 16 centímetros, mostrando que, claramente, agora, nós estamos já num padrão próximo à média dos países, ou nos aproximamos mais do valor médio dos países mais desenvolvidos, mostrando claramente que o nosso método empírico ele está bastante contra a segurança para as cargas atuais. Com isso, nós terminamos o segundo módulo.